nós gostaríamos de começar o evento, o primeiro ciclo de debates em boas práticas em políticas públicas e gestão governamental. Para isso, nós gostaríamos de chamar para compor a mesa a professora Evelyn Levi. E o professor Cláudio Couto. Bom, prezados e prezadas, boa noite. É com grande satisfação e alegria que iniciamos o primeiro ciclo de debates, Boas Práticas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Nós, da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo, gostaríamos de agradecer primeiramente ao professor Cláudio Couto, que prontamente nos recebeu em sua casa e colaborou muito para que esta noite pudesse acontecer. Agradecemos também a presença de todos e todas, e especialmente aos nossos convidados, a professora Evelyn Levi, que teve um papel fundamental na concepção e criação da nossa carreira, ao Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, secretário adjunto da Saúde, ao Sr. Maxwell Borges de Moura Vieira, diretor-presidente do DETRAN, aos professores Gustavo Fernandes e Fernando Coelho, e, é claro, aos especialistas em políticas públicas, Danilo Fiore e Jânio Loyola, que irão contar um pouco da experiência da carreira em iniciativas tão importantes para a melhoria do serviço público paulista. Em tempos como os atuais, promover espaços como este é fundamental. Será possível ouvir 3 visões diferentes e complementares: do servidor público de carreira, no caso, o especialista em políticas públicas, do dirigente do órgão e da academia. Ocasiões como essa devem ser aproveitadas ao máximo e multiplicadas. Esperamos que este primeiro ciclo de debates seja capaz de mostrar um pouco da realidade prática da gestão pública e seus desafios. Tratando-se de 2 temas específicos em políticas públicas, ao mesmo tempo e principalmente mostrar a contribuição das carreiras de Estado e Planejamento e Gestão nesse contexto. A carreira de especialista em políticas públicas do Estado de São Paulo, criada pela Lei Complementar 1034 de 2008, no momento de sua criação, veio alinhar o governo do Estado de São Paulo às iniciativas contemporâneas de modernização da gestão pública. A formação de um Estado forte e eficiente, citando o professor Bresser Pereira, responsável pela reforma da gestão pública de 1995, ela engloba 3 dimensões. A primeira, institucional legal, voltada à descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado, através da criação de novos formatos organizacionais. A segunda dimensão é a de gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de 3 novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição administrada por excelência e o controle social. E a terceira dimensão, a cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial. Acreditamos que as duas últimas dimensões de uma gestão de pessoas mais horizontal, focada nos resultados, e de mudança cultural rumo à transparência e controle social das políticas públicas, no Estado de São Paulo ainda estão muito aquém de suas potencialidades, e que a carreira de especialista em políticas públicas, juntamente com as demais carreiras de planejamento e gestão, tem papel fundamental no seu desenvolvimento. Aqui no Estado, a carreira de analista, planejamento e finanças é, em certa medida, complementar à nossa.
A existência da carreira de especialista em políticas públicas é estratégica em uma administração eficiente e fundamental no processo de modernização do Estado, principalmente porque a tomada de decisão de alto escalão exige um corpo técnico permanente, conhecedor da área pública e detentor de saberes e capacidades múltiplas e complementares, que possam apoiar a resolução de problemas complexos, como os são apresentados pelas políticas públicas. A gestão pública eficiente exige a produção de conhecimento sistêmico sobre as políticas setoriais e suas articulações. Exige avaliação e diagnóstico, que são também matérias da atuação dos especialistas em políticas públicas. Circulando entre os órgãos do Estado e contribuindo nessa gestão de conhecimento, participaríamos de um ciclo virtuoso de aprimoramento global da gestão pública. O esforço da nossa associação é buscar um espaço de atuação mais qualificado na administração que nos permita alcançar tais ambições, dando maior relevância social ao resultado de nosso trabalho. Precisamos de novos concursos. Houve apenas um, e hoje somos 75 especialistas ante 500 cargos planejados. De um plano de carreira e regras de promoção que efetivamente incentivem a assunção progressiva de maiores responsabilidades, perto das necessidades da sociedade. Esperamos que o debate de hoje... Na Assembleia Legislativa, fiquei numa comemoração que vocês fizeram, fiquei muito feliz de ter sido lembrada. E aí eu fiquei me perguntando, bem, por que será que me convidaram, né? E eu acho que você um pouco externou que eu estive no início da carreira, né, envolvida, de fato, foi a primeira coisa que me pediram quando eu cheguei lá no Palácio dos Bandeirantes, mas isso só realmente frutificou muitos anos depois. Mas... Uma dessas bolsas aqui, uma dessas bolsas. Tem o proprietário de alguma daquelas bolsas ali? Não, né? Pronto, desistiram. Tomara que o meu também não toque. Bom, então, voltando, eu acho que se lembraram de mim porque eu estive ligada ao início da carreira e eu, então, temi que vocês tenham me convidado imaginando que eu estou ainda comprometida com a visão que eu tinha há 10 anos atrás, ou mais que isso, 15 anos. E eu acho que não faz bem a ninguém nós não enxergarmos o momento que a gente está vivendo, né? E, então, eu gostaria de contribuir nesse sentido, né? De formular algumas ideias que deem pistas para vocês conseguirem um espaço mais qualificado na administração pública, como vocês desejam. Mas isso não vai se dar, a meu juízo, de forma automática, não é? Vocês têm enfrentado muitas adversidades e o que nós precisamos fazer é nos perguntar por quê, né? Não, a pergunta tem que ser estrutural, ela não pode ser respondida em termos pessoais, né? O que na estrutura mudou para que, digamos, uma estratégia que foi concebida, sei lá, há 20 anos atrás, hoje não tenha tanta aderência, digamos, à realidade, né? Então, a primeira coisa que eu acho é o seguinte: eu acho que nós estamos vivendo o fechamento de um ciclo, né? Um ciclo que começa com a Constituição de 88 e que ofereceu, digamos, à nação uma perspectiva que eu chamaria de social-democrata.
né? Eu acho que o Cláudio depois vai fazer os reparos aos erros que eu estou fazendo, mas eu vejo que a Constituição de 88 trazia essa semente de uma visão de um estado de bem-estar, né? Com a saúde pública organizada, com uma expansão da educação como algo obrigatório e necessário para todo mundo, não é? A previdência privada, uma burocracia weberiana, concursada, estável, permanente, não é? Então, é o desenho mesmo muito aproximado de um estado de bem-estar que nós conhecemos na Europa, etc., né? Bem, isso não quer dizer que tudo isso se concretizou, mas, de alguma forma, sim, foi andando. Lá pelos anos 90, você citou o professor Bresser, que é daqui da casa, né? E que é realmente o meu grande guru. Ele formulou um novo modelo que, em parte, tem se concretizado e, na minha visão, é exatamente para onde nós caminhamos, né? Talvez com matizes mais aprofundados, né? Então, o que aconteceu nesses 40 anos? Nós realmente profissionalizamos a esfera federal, né? Nós profissionalizamos razoavelmente os governos estaduais e os municípios também. Não vou dizer que estão inteiramente todos profissionalizados, mas, pelos dados que a gente tem, enquanto nós tínhamos pouquíssimos servidores públicos municipais lá nos anos 90, hoje nós temos 6 milhões metade dos servidores públicos do país são municipais, né? Então, isso é uma transformação razoável. Está entrando o professor Fernando Coelho, que ele fez uma pesquisa que eu acho sempre muito impactante. Em 95, havia 10 cursos de graduação em administração pública, em 2010, 200 no país, né? Eu acho que esse dado é tão importante porque formou realmente o campo de públicas, né? Tá certo? Muito bem. Agora, nós estamos, num momento, vivendo uma crise de múltiplas dimensões, né? Vamos começar pela crise fiscal, que é alguma coisa que nos afeta diretamente, né? Então, vocês, que são servidores públicos, eu não sou, vocês agora passaram a ser o grande vilão, né, da história, porque o grande vilão da história é a folha de pagamentos e a previdência do setor público. Então, não tem 2 dias em que não haja um artigo em algum jornal importante falando disso, né? Então, hoje tem um editorial do Estadão, tá certo? Falando dos você viu? Dos penduricalhos e que as gratificações, principalmente no governo federal, se tornaram permanentes e que os como se chama, os inativos também recebem gratificações por produtividade, que realmente é um absurdo, mas, enfim, não tem um dia, eu acho, que um grande jornal não publica um artigo. Portanto, o servidor público é o grande vilão nesse momento. Mas é claro que existem outras determinantes nessa crise, não é? Que são de caráter econômico, de caráter político, de caráter social. Você tem uma democracia balançante no país, mas você também tem um quadro, uma conjuntura mais ampla, colocando muitos valores que se mantiveram permanentes durante esse tempo todo, esses 40 anos a que me referi, digamos, se não em colapso, em questionamento, né? Bom,
Então, agora, eu vou tentar dizer para vocês o que eu acho que é o futuro. Olha, eu não tenho bola de cristal, de maneira alguma, mas eu vou dar um palpite, né? E os palpites que eu vou dar, dali se originam propostas do que eu acho, por onde vocês devem caminhar, né? Eu acho que existe uma perda de legitimidade daquele estado de bem-estar, né? Esse realmente, e não é só no país, eu acho que é uma verdade mais ampla do que no nosso país, né? Ainda estamos falando de muita educação, principalmente diante das novas tecnologias. Você tem que ter uma força de trabalho muito mais qualificada, uma cidadania mais qualificada. Então, a educação continua sendo um aspecto muito relevante. E aí, algumas agendas públicas são realmente muito relevantes. Então, eu acho que o Estado tenderá a emagrecer necessariamente, né? Indo num modelo que, de fato, o Bresser já tinha previsto. Quando a gente pergunta para o professor Bresser se ele é a favor do Estado mínimo, ele diz, não, eu sou a favor de um Estado forte, né? E esse tamanho do Estado, ele fala em termos financeiros e não em termos de servidores públicos, né? Nem em número de organizações. Não é isto que, para o professor Bresser, é um Estado forte. Para ele, um Estado forte é um Estado que tem força, inclusive material, de prover bem-estar regular regular a sociedade e prover bem-estar para essa sociedade, né? Mas é um Estado, né, onde o que é importante é o núcleo estratégico, tá certo? Vamos lembrar os conceitos dele, né? E um núcleo estratégico que faz fundamentalmente parcerias, como as OS, que vão ser mencionadas essa noite, né? Faz parcerias, faz concessões, faz parcerias público-privadas, etc. E que regula, certamente, não é? E vai, então, emagrecendo do ponto de vista do número de organizações e do número de pessoas. Tá certo? Então, eu acho que é este o caminho para onde vai o Estado. Nesse sentido, eu entendo que a agenda dos gestores caminha para onde? Para tratar desse passivo, vamos dizer que a gente tem um passivo histórico. É isso que eu estou, é nesse sentido que eu estou falando, tá certo? Não em termos de dívida, estou falando em termos de legado histórico. Nós temos que tratar esse legado histórico e temos que trazer o novo, quer dizer, vocês que têm que trazer esse novo, né? E eu vejo 3 pontos que são fundamentais, que vocês, e somente vocês, deverão ocupar. Uma é o controle dos parceiros, porque se o Estado faz tantas parcerias, não é? Alguém tem que controlar essas parcerias. E este, a meu ver, é um papel insofismavelmente de vocês. Ninguém vai poder fazer isso. Então, jogar água nesse moinho. A segunda questão é que, como o Estado passou a ter tantas parcerias, né, tantas ligações, uma segunda competência que vocês têm que ter é esta capacidade de interlocução, não é? E de compreensão dos outros atores com os quais vocês estão lidando, inclusive os políticos, e entender a lógica deles, né? Enquanto vocês não se conseguirem colocar no lugar desses outros atores, vai ser muito difícil
para vocês fazerem a sua estratégia, tá certo? E terceiro, enfatizar muito a questão das tecnologias, tá certo? E usar essas tecnologias para o aumento da eficiência, que esse é realmente um enorme desafio que os políticos encontram, né? Bem, para estratégias para vocês, e aqui eu termino, né? Eu acho que uma estratégia que, se vocês não estiverem felizes com esse cenário, quem sabe estar em outro lugar. Mas, por mim, pela sociedade e pelo Estado, gostaria que vocês permanecessem no Estado, né? Em segundo lugar, ampliar o conhecimento, né? Afortunadamente, o Cláudio abrigou esse seminário aqui, e eu acho que isso é muito importante, quer dizer, não só esse seminário, como a contínua relação que vocês venham a ter com o conhecimento, tá certo? Vários tipos de conhecimento, mas a capacidade que vocês terão de se defender na cena é o conhecimento que vocês têm, tá certo? Conhecimento de ponta para os problemas que estão sendo enfrentados, que estão sendo colocados, tá certo? Bom, e aí, nesse sentido, vocês têm que desenvolver capacidades administrativas, analíticas, de coordenação e de regulação. E, finalmente, a terceira estratégia que eu sugiro a vocês é que vocês se articulem com os seus pares, nesse sentido, as outras carreiras, dentro do executivo e até mesmo fora dele, tá certo? No judiciário, no Ministério Público, etc. Tá bom? É isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Evelyn. Professor Cláudio. Bem, boa noite a todos. Né? Em nome da Fundação Getúlio Vargas, quero, ainda que tardiamente, dar boas-vindas a todos aqui. Eu, na realidade, não preparei uma fala analítica, como fez a Evelyn aqui. Eu vim muito mais para fazer uma fala institucional, pela importância que me parece que é a oportunidade de realizar esse evento, que eu espero que seja o primeiro de vários. Então, já está feito aqui um encaminhamento no sentido de que não seja só uma parceria para esse momento, mas seja uma parceria para uma série de trabalhos futuros, mesmo porque é a vocação da Fundação Getúlio Vargas, de um modo geral, e eu acho que, em especial, do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas, esse tipo de parceria, né? Porque nós já fazemos um trabalho conjunto com governos, com prefeituras, com o governo federal, com uma série de organizações do terceiro setor, sempre no sentido de troca de conhecimento, de troca de experiências. Os trabalhos de conclusão dos nossos alunos sempre são trabalhos aplicados, que eles fazem em organizações do setor público, seja do setor público estatal, seja do setor público não estatal. E, por conta disso tudo, esse tipo de parceria é inerente àquilo que a gente faz. Então, quando chegou aqui pela Maria Elisa a proposta de fazer isso, né, de falar, olha, será que a gente pode fazer um debate? Eu falei, mas it's all about that, né? Quer dizer, é exatamente isso que a gente pretende fazer aqui, criar a oportunidade de um espaço para debater questões relacionadas ao setor público no Brasil, né, e aprofundar as discussões a esse respeito. Então, quero, desse ponto de vista, mais do que dizer que sejam sempre bem-vindos, agradecer por essa oportunidade, né, pela oportunidade da gente estreitar aqui esses laços, né. Quero aproveitar para fazer um pequeno comercial do mestrado profissional, porque a gente está justamente num momento importante agora, que é o momento de recrutamento. Então, para todos aqueles que ou tenham interesse ou saibam de pessoas interessadas em realizar o curso, a gente começa as inscrições agora em abril. Então, sejam vocês também todos bem-vindos aí para esse processo. Estamos à disposição para conversar sobre isso, para fornecer informações e tudo mais. E, por fim, quero expressar o meu grande prazer de estar aqui. Tive até uma surpresa agradabilíssima de encontrar um velho amigo, velho modo de dizer, né? Um antigo amigo, né? O Jorge Costa, que foi meu colega de graduação na USP e que eu não via há muito tempo, mas que logo que eu olhei ali já reconheci na hora, porque ele não mudou em 30 anos e eu mudei um pouco mais.
até disse para ele que eu provavelmente não me reconheceria, mas a ele é muito fácil. E isso, além de tudo, acrescentou um momento pessoal muito, muito agradável, muito, muito legal aqui nessa noite. Então, eu não vou me delongar, quero abrir para o debate daqueles que realmente trouxeram contribuições interessantes aqui. Boa noite a todos. E só, desculpa, já que eu já fiz um comercial, vou fazer 2. Sugiro que peguem a revista, a GV Executivo, a última, que a gente deixou ali disponível para pegar gratuitamente, que traz justamente 5 artigos de professores do programa de pós-graduação, do mestrado profissional, sobre questões atinentes ao setor público, inclusive o meu, né? Então, quando vocês forem sair, sugiro que peguem ali um exemplar. Obrigado.